Lucas 8, vamos começar do 40 em diante. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa do que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falando ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Amém? O verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Amém? Eu quero falar hoje sobre atitudes que influenciam, atitudes na nossa vida que podem influenciar outros. Amém? Quais são as atitudes ao nosso derredor que influenciam outros? Com certeza, né, você pode influenciar de uma forma benéfica ou de uma forma maléfica alguém através das suas atitudes, das nossas atitudes, né? Então, que atitudes nós temos exercido sobre outros? Então, quando eu estava lendo esse texto, meditando esse texto, Deus falou de uma maneira muito clara comigo nessa semana, dizendo assim, dentro desse texto, a atitude daqueles que estavam ali diante daquele quadro. Era um quadro difícil, era um quadro de uma menina de 12 anos, o qual o pai era líder da sinagoga ali, era alguém influente, era alguém conhecedor da lei, mas que tinha ouvido falar que o mestre maior, Jesus, estava ali, e que Jesus poderia fazer algo, e ele vai em direção àquele que era o mestre, e ele pede socorro, ele pede que Jesus possa ir, né, até ali a sua casa, porque a sua filha, de apenas 12 anos, estava muito enferma, estava num momento crítico, e ele pede ao Senhor esse socorro. E é interessante porque diante de todo esse quadro, surge uma outra história paralela, uma história de uma outra mulher, que chegando ali próximo a Jesus, ela sofria de uma hemorragia. No mesmo tempo, a mesma idade daquela menina, era o mesmo tempo de sofrimento daquela mulher. Quando aquela menina nasceu, a filha de Jairo, aquela moça que sofria de uma hemorragia crônica, começou a padecer deste mal. E já havia se passado 12 anos, e você imagina 12 anos tendo uma hemorragia crônica. Ela estava totalmente debilitada. E a palavra de Deus diz que ela tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, com muitos médicos, buscando socorro, buscando o auxílio. Mas é interessante porque, quando Jesus trata com essa mulher, e nós vamos falar um pouco dessa mulher mais adiante, vou deixar ela de lado, de stand-by, e logo em seguida, quando passa essa situação toda com essa mulher, chega alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo a Jairo: não precisa mais incomodar o mestre,
Porque aquilo que você veio com um pedido a Ele, buscando socorro, você não precisa mais receber resposta alguma. A sua filha está morta, acabou, ponto final. Então as pessoas vêm e elas tentam vir sobre as nossas vidas, na nossa caminhada diária, tentando trazer uma palavra negativa, ainda que essa palavra negativa seja uma palavra verdadeira, uma palavra realmente que tem uma base, né? Mas vem de uma maneira como veio em relação a este líder dessa sinagoga, dizendo: olha, é momento de você partir para outra, porque olha, sua filha morreu, acabou, ponto final, não incomode mais o mestre. Então, eu comecei a ver as atitudes. Primeira coisa, eu comecei a ver as atitudes negativas que podem ser exercidas sobre outros. E essa foi uma atitude negativa, uma atitude diante de uma dificuldade, de uma adversidade. As pessoas chegaram para aquele homem e disseram àquele homem: olha, acabou, não precisa mais gastar o seu tempo com o mestre. Então eu fico imaginando que aquelas pessoas estavam ali prontas a exterminar a fé de Jairo. E como nós encontramos na nossa caminhada diária pessoas que tentam, exterminar, sendo exterminadores da fé. Infelizmente isso ocorre. Então quando nós deparamos, com essa situação, com essa atitude negativa, muitas vezes as pessoas recuam, voltam atrás. Eu fico imaginando que aquele homem, ele continuou. E agora a gente vai deixar Jairo de stand-by também. Vamos parar Jairo por um momento e passarmos para uma outra história, uma história que nos é contada sobre um cego. Um cego caminhava pelas ruas de Jericó, no livro de Marcos, no capítulo 10, capítulo 46 a 48. Diz a palavra de Deus que este cego se chamava Bartimeu, e ele estava assentado à beira do caminho. Então ele tinha um local que era um local a qual ele buscava o sustento, a provisão, que era a beira daquela estrada, daquele caminho. Então ele era colocado ali, ou ele se dirigia para aquele local, e ele certamente tinha um ponto devido, onde ele ali buscava o sustento, onde ali era lhe dado, algumas moedas, algumas esmolas, e com aquelas esmolas, no final do dia, ele buscava, o sustento, a provisão, o alimento devido. E ele estava ali em mais um dia, como podemos dizer assim, um dia de trabalho, buscando o sustento devido ali, no caminho daquela estrada em Jericó. E de repente ele ouve algo. Ele não tinha visão, mas a sua audição era uma audição apurada, porque certamente ele precisava ter essa audição apurada para que ele pudesse vencer os obstáculos. E ele ouve de longe que algo estava acontecendo. E ele procura saber o que estava acontecendo, e a Bíblia diz lá que sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus, ele começa a clamar. Eu não creio que ali naquele momento, na beira do caminho, ao saber que era Jesus, ele clamou de uma maneira inconsequente, incoerente, não. Com certeza, ele tinha ouvido falar dos grandes feitos que Jesus tinha feito. E aquela passagem por Jericó era a última passagem de Jesus naquela cidade. Ele estava caminhando, indo rumo à cruz. Então era o último momento. Era o último momento que aquele homem poderia buscar socorro devido. Então eu creio que naquele momento, ao ouvir que Jesus estava se aproximando, ele falou: não vou perder tempo, eu vou clamar. Eu vou clamar porque eu ouvi algumas outras histórias de outras pessoas que, clamando
a Jesus, algo aconteceu. E eu creio que hoje é este dia. Então as atitudes contrárias, quais eram as atitudes contrárias, né? As atitudes contrárias era, em primeiro lugar, a própria cegueira dele. Ele não conseguia se locomover de uma maneira sozinho, ele precisava de ajuda. E quando a multidão começou a se aglomerar ali naquele caminho, com certeza fecharam todas as possibilidades para que Bartimeu chegasse até o alvo proposto. Então os obstáculos chegam, as barreiras chegam, e as barreiras chegam muitas vezes de uma forma negativa, tentando nos impedir de prosseguirmos, né, até chegarmos ao Mestre. E eu louvo a Deus porque Ele usou o que Ele tinha de melhor. Ele usou a sua voz. Ele usou a sua voz para clamar. Ele usou a sua voz, e diz a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 10, voltando um pouquinho, a gente vai deixar esse Lucas stand-by aqui, a gente volta nele. Marcos, capítulo 10, no verso 46, diz assim: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão o acompanhava. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele exclama por esse socorro, quando ele diz que ele é filho de Davi, ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi. Ele sabia, ele conhecia, não as histórias bíblicas apenas por conhecer, não, ele conhecia como algo que poderia dar a ele esperança de vida. E eu louvo a Deus porque naquele momento ele começa a clamar e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Então ele passa a clamar, ele passa a buscar o socorro devido, e diz a palavra de Deus que naquele local, né, ao ouvir toda aqueles gritos ali, a multidão estava, vamos dizer assim, impedindo Bartimeu de chegar até Jesus, mas ele não desistiu. E eu quero dizer para você: não desista. Não desista diante do primeiro obstáculo. Não desista diante do primeiro não. Não desista diante dos momentos de adversidades. Prossiga em frente e você verá certamente uma luz raiando, não apenas ali no túnel como uma coisa distante, não, mas o sol vai brilhar, o sol da justiça vai brilhar, trazendo luz com certeza sobre a sua vida, sobre essa causa que muitas vezes, né, tem te afligido. Então, que nós não sejamos esse bloqueio na vida de outros. Porque na nossa caminhada diária, como na caminhada daquele cego de Bartimeu ali, algumas pessoas se tornaram bloqueio para que ele chegasse até Jesus. Que você possa ser uma pessoa acessível para levar outros a Cristo, através da sua vida, através da sua conduta, pregando a Cristo com a tua vida e, se necessário, falando. Vivendo através da tua vida, que as tuas atitudes possam falar: Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. E as pessoas vão ver Cristo na tua vida, vão ler a Bíblia, estão lendo a Bíblia através da sua vida. Através da sua vida. E eu louvo a Deus por isso, porque aquele homem, ele era cego, mas ele tinha ouvido falar do Mestre. Ele ouviu as histórias, ele recebeu da parte do Senhor. E é interessante porque ele estava andando ali, ele estava ali naquele caminho, diante daquele bloqueio, né? E as atitudes negativas estavam tentando impedi-lo de prosseguir. Mas ele foi adiante. Então, como vencer? Como nós podemos vencer essas atitudes negativas?
Como você pode vencer, como eu posso vencer essas atitudes negativas, né, que vêm sobre as nossas vidas. Uma das coisas nós vemos de uma maneira clara na vida desse cego de Bartimeu. Nós temos que vencer as atitudes negativas, em primeiro lugar, ouvindo as pessoas certas. Ouvindo as pessoas certas ao nosso derredor. Falando menos, ouvindo mais. Ouvindo mais. E Deus é tão interessante porque Ele criou o homem. E Ele criou o homem com o poder de ouvir dos dois lados. Já pensou se Ele colocasse o seu ouvido aqui, ou o meu ouvido aqui, e duas bocas, uma de cada lado? Não, Ele é perfeito. Colocou a tua boca no lugar certo, a minha boca no lugar certo, dando a possibilidade de você ouvir, tipo Wi-Fi, né? Desse lado e desse lado. Mulher tem uma capacidade maior de ouvir, tipo Wi-Fi, do que o homem. Ela está falando com você aqui, tem alguém falando lá, ela responde aquilo que a pessoa está falando, ela fala com a outra, fala com a outra. Meu Deus, o que é isso? Isso é um potencial que a mulher tem, porque o homem, primeiro eu estou falando com um, então deixa eu resolver isso, fecho, depois eu vou conversar com o outro. Mulher não. Ela fala com o marido, ela dá bronca no filho, e ela responde à mãe que está atrás. Então ela tem um potencial, né? Então, eu quero que neste momento, você possa fechar os teus ouvidos, né? A tua boca. Primeiro fechar os seus ouvidos para não ouvir o que é errado. Fechar a tua boca para não falar o que é errado. E esperar ouvir o que é certo, daquele que vai te dar uma orientação certa. E quem era que estava no meio da multidão que poderia dar uma orientação certa? Jesus. E é tão interessante porque a palavra de Deus diz assim, em Tiago capítulo 1, no verso 19, diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, né? Todo homem seja pronto para ouvir. Absorva o que você vai ouvir. Mas o inimigo é tão astuto, porque ele tenta lançar setas inflamadas da parte dele. Eu ia falar do maligno, mas ele é o próprio maligno, então vem da parte dele e vem sobre a sua vida, tentando te desanimar, tentando fazer você recuar, tentando fazer você não ir mais adiante, tentando fazer com que você fale em hora errada, porque você ouve em hora errada, absorve em hora errada, fala em hora errada, e quando você fala em hora errada, você fere alguém em hora errada. E aí eu fiquei imaginando, então, Deus, como é que eu posso falar? Então, dentro dessa atitude negativa, como é que eu posso falar? Então Deus falou assim: falar vai ser uma consequência decorrente do que você vai ouvir. Então ouça, absorva e fale. Fale, mas no momento certo. Marcos capítulo 10, na sequência do verso de Bartimeu, capítulo 10, no verso 49, diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Imagina, o homem está no meio do caminho, no local onde ele foi colocado naquela manhã, pedindo esmola, recebendo ali o seu sustento. De repente, começou a chegar uma multidão, e começou a chegar gente, e começou ali a cercar aquele homem, e Jesus estava passando. E ele, percebendo que Jesus estava passando, então qual foi a atitude dele? Clamar. A atitude dele foi gritar. E o grito dele alcançou os ouvidos de Deus. Foi direto no lugar certo. E aí Jesus para. E quando Jesus para, e Jesus se dirige a ele, Jesus era a pessoa correta. Jesus era a pessoa correta para que aquele homem pudesse ouvir. E Jesus era a pessoa correta
para que aquele homem pudesse realmente ter uma experiência tremenda. E diz que Jesus parou, chamou, né? Mas é interessante porque no verso 49 diz assim, que muitos, no verso 48 diz assim, que muitas pessoas, muitos daquele da multidão, quando ele estava clamando, começaram a dizer para este homem, cala tua boca. E eu creio que começaram a empurrar aquele homem, né? E ele gritando, e ele gritando, fechando a boca dele, e ele gritando, né? Por quê? Porque ele sabia que era o último momento. Talvez ele não tivesse noção, né? Que aquele seria o último momento, porque era a última passagem de Jesus. Ele não tinha essa noção, mas espiritualmente, lá dentro do seu coração, ele sabia que ele precisava buscar auxílio no lugar certo. E ele clama, e ele grita por socorro. Jesus para, Jesus chama ele, e no verso 51, Jesus chega para ele e diz assim, que você quer que eu te faça? E a resposta dele, que eu torne a ver. Quando eu li essa frase, eu falei, que eu torne a ver, eu falei, Deus, se ele quer ver novamente, é porque ele teve a possibilidade de enxergar algum dia. Ele teve a possibilidade de ver o sol raiar. Ele teve a possibilidade de ver o semblante de alguém. Ele teve a possibilidade de ver o brilho de uma flor. Ele teve a possibilidade de ver algum animal. Ele teve a possibilidade de ver. E eu fico imaginando que naquele momento, quando ele disse para Jesus, Jesus, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver, Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, nesse começo de noite, dizendo, Deus, eu estou cego, eu não estou enxergando, eu não estou ouvindo mais a tua voz, mas eu quero ver-te, Senhor, eu quero ver-te face a face, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, como eu via, Senhor Deus, na minha conversão. E talvez pessoas estão aqui vivenciando anos e anos de conversão, mas foi se perdendo em meio ao caminho, foi se perdendo, foi se tornando insensível a ouvir a voz de Deus. Mas Deus está aqui nessa noite, falando contigo através da minha boca como profeta de Deus, dizendo para você que Ele quer te tornar a ver, que você possa ver de novo, que você possa sentir a ação sobrenatural de Deus. E aí no verso 51, quando ele diz assim, que queres que eu te faça? Ele diz assim, eu quero tornar a ver. E aí no verso 51, Jesus responde, no verso 52 diz assim, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então essas atitudes erradas estavam impedindo aquele homem de chegar até o mestre. Mas a atitude correta, ela surge neste momento, na conversão, na mudança de vida deste homem. Então, qual a atitude correta? É ser perseverante, independente das circunstâncias adversas. É ter uma atitude de fé, quando tudo diz ao contrário. É ter uma atitude de fé em relação à tua vida espiritual. É ter uma atitude de fé em relação à tua vida conjugal. É ter uma atitude de fé em relação ao ministério a qual Deus tem colocado na tua mão, na tua vida. É ter uma atitude de fé quando tudo está contrário, meu amado irmão. É se posicionar. E eu quero dizer, seja perseverante em seguir Jesus, independente do momento a qual você esteja vivendo. Porque aquele homem, quando ele começa a ver, antes dele começar a ver, é interessante que Jesus chega para ele e diz assim, meu filho, vai embora, segue o teu caminho, porque a tua fé te salvou. Imediatamente, algo bem linkado a este momento, essa decisão dele tomada, algo aconteceu, imediatamente ele tornou a ver. E o que ele fez? Seguia quem? Seguia quem?
Jesus. Seguia quem? Jesus, estrada afora. Aquele homem que vivia à beira do caminho, agora se tornou um seguidor de Jesus, estrada afora. É hora de você levantar deste caminho, é hora de você levantar dessa posição de mendigância, é hora de você levantar dessa posição. Deus tem algo a mais para a sua vida, Deus tem algo a mais para a sua família, Deus tem algo a mais para a tua vida, meu amado irmão, e Ele quer te conduzir estrada fora, andando com Ele, caminhando com Ele, mas não de uma maneira insensível não, mas ouvindo a sua voz, entendendo o seu chamado, não fazendo como por um momento fez aqueles que estavam no caminho de Emaús, andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas não percebendo que Jesus estava tão próximo. E de repente, quando eles chegam na cidade, em Emaús, e eles convidam Jesus, aqueles dois discípulos, eles convidam aquele homem que nem sabiam que era Jesus, convidam aquele homem para estarem ali com eles, para pousarem ali com eles naquela noite, achando que aquele homem era um forasteiro, era um estrangeiro, porque mal sabia os fatos que havia acontecido ali, que um homem havia sido morto, que 3 dias já havia se passado, e de repente, ele pega o pão, e ele corta o pão, e ele oferece o pão, e diz a palavra de Deus que ele some, ele parte, e eles falaram, era Jesus, e não nos ardia no coração, quando ele nos falava, quando ele nos explanava as escrituras. Então aquelas pessoas estavam andando tão próximas de Jesus, mas tão longe, tão alheias. Meu irmão, que nessa noite, você possa ter uma atitude de fé, uma atitude que te leve a ter uma experiência com o Senhor de novo, uma experiência revigorante na tua vida, uma experiência que faça com que as tuas atitudes sejam atitudes novas, e que essas atitudes novas sejam embasadas nesse alicerce, que é alicerce da fé, que é o alicerce da perseverança. Então seja perseverante em seguir Jesus, independente do momento, do sentimento que você porventura esteja sentindo, porque muitas vezes o sentimento nos trai, muitas vezes o nosso sentimento nos trai. Quantas vezes nesses 36 anos de vida, andando com Jesus, houve situações em que os sentimentos tentaram trair a minha vida, me levar para uma situação, um ostracismo, um momento onde eu fiquei, eu falei, não, Deus me chamou para ser luz nessa terra, Deus me chamou para ser sal nessa terra, e eu vou dar sabor em nome de Jesus. Senhor, começa dá esse sabor na minha vida, torna a minha vida diferente. Eu tenho certeza, nessa noite, Deus quer fazer algo na sua vida, como fez na vida daquele homem chamado Bartimeu. Era um cego, era um mendigo, que estava vivendo ali, debaixo de uma situação humilhante, vexatória, mas quando ele ouve falar de Jesus, que está passando pelo caminho, ele clama, ele grita, e as pessoas tentam impedi-lo de chegar até Jesus, de chegar até o mestre, mas quando o mestre chama, as pessoas começam agora, mudam o discurso. O mestre está chamando você, vai lá. Sabe o que ele faz? Ele não dá trela nem para aqueles que tinham impedido ele. O que ele faz? Ele se levanta, ele lança a sua capa, ele lança a sua proteção. Eu estava vindo agora para o culto, aqui na esquina tinha algumas pessoas morando na rua ali na esquina, e tinha algumas com cobertor. Então aquele cobertor é o cobertor que ele dorme, é o cobertor que ele se envolve, que ele se protege, né? Mas aquele cobertor é precioso, é o bem mais precioso que eles têm. Se você tirar, você vai tirar a proteção deles. Então eu fico imaginando que aquele homem, quando ele larga a capa, ele estava largando aquela proteção, que era uma proteção provisória, era uma proteção passageira. Ele estava procurando uma proteção maior, uma proteção que dá a ele alento e dá conforto ao coração do ser humano. E é interessante porque
Bartimeu aprendeu a ter perseverança desde o começo da sua caminhada. O começo da sua caminhada foi um começo turbulento. Foi ali, à beira do caminho de Jericó. Ele começa a clamar, as pessoas tentam impedi-lo, mas ele grita mais e mais. Ele clama mais e mais ao Senhor. Então, Bartimeu aprendeu em meio às adversidades. Agora, voltando lá em Lucas 8, voltando lá naquela mulher, a mulher que sofria hemorragia por 12 anos, lá em Lucas, no capítulo 8. A gente volta na mulher, que nós deixamos ela lá em stand-by. A gente volta nela. Capítulo 8, no verso 42, diz assim: enquanto ele ia, até o 44, enquanto ele ia, certa mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás, tocou na orla da veste de Jesus e imediatamente a hemorragia parou ou cessou. Amém? Enquanto ele ia. O que me chamou a atenção é que a vida a qual Jesus propõe a nós é uma vida dinâmica. É uma vida de experiência dia após dia. Então, enquanto Jesus ia, algo acontecia. Enquanto Jesus ia e operava nas vidas, operava na sua vida, na minha vida, muitos estão sendo abençoados. Então, Jesus estava indo e certa mulher, naquela trajetória, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher, ela entra na história de Jairo. Você imagina Jairo com aquela dificuldade, a filha estava à beira da morte, pronto, né? Uma enfermidade que a gente não sabe qual era, mas ela estava ali, né? E de repente, aquela mulher chega. E Jairo, aparentemente, é colocado de lado. Como você se sentiria? Se alguém está conversando com você, de repente chega alguém e chama a tua atenção e você larga a pessoa e você dá atenção para o outro, você se sente o quê? Deixado de lado ou deixado de lado. Isso é o nosso sentimento humano. Mas, meu amado irmão, naquele momento o Senhor estava trabalhando também no coração de Jairo, para que Jairo entendesse que ele poderia fazer muito mais além do que ele pudesse pensar ou imaginar, que aquela atitude contrária iria fazer com que ele perseverasse, e ele perseverou, meu amado irmão, porque quando Jesus deixa Jairo de lado, que era o chefe da sinagoga, está indo no meio de uma multidão, um monte de gente apertando de todos os lados, porque Jesus se tornou uma pessoa pública, uma pessoa que, por onde ele andava, as pessoas estavam atrás dele. Não porque queriam ser seguidores dele, não. Mas muitas vezes estamos seguindo a Jesus por causa do pão que perece. Num dado momento, ele opera ali o milagre da multiplicação dos pães. E ele pega um barquinho, ele atravessa o lago do Genezaré, vai para o outro lado, e de repente os que estavam ali com Jesus, automaticamente pegam um outro barco, não sei por qual caminho eles foram, chegaram antes de Jesus, e com Jesus à porta do outro lado, eles chegam e eles, mestre, o senhor está aqui? E Jesus falou, deixa de ser cínico, em outras palavras, eu estou falando na minha linguagem ultramoderna, contemporânea, deixa de ser hipócrita, vocês estão aqui por causa do pão que perece. Vocês não estão aqui porque querem me seguir. Vocês não estão aqui porque tem realmente um compromisso com a palavra e com a verdade. Vocês estão aqui por coisas perecíveis. Eu quero que você esteja andando com Jesus por coisas que são eternas, porque aquilo que é eterno não vai passar. Amém? Deus tem nos dado em Cristo Jesus a salvação, e essa salvação é a salvação eterna. Essa salvação eterna, nós temos a certeza e a convicção que somos perdoados. Então vem as lutas, vem as dificuldades, e a gente passa por essas ondas, esses mares revoltos, mas nós chegaremos no final do nosso destino, num porto seguro. E é interessante porque naquele momento, as pessoas tocando em Jesus, e aí Jesus chega no verso 45, 8:45, ele diz assim, quem me tocou?
um monte de gente tocando em Jesus, mas todos negaram. Tal era a autoridade de Jesus, e tal é a autoridade de Jesus, porque quando ele diz, quem me tocou, como todos negassem, Pedro disse, mestre, as multidões de todos os lados te tocam, e tu diz, é incoerente essa pergunta, porque todo mundo está te tocando, e Jesus disse no verso 46, 8:46, contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou. Pedro tentou, dizer, mestre, está incoerente essa pergunta sua. Ele falou, não, alguém me tocou. Só que de repente, Jesus estava falando de algo mais, de algo sobrenatural. Ele diz assim, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu poder. Quando nós tocamos Jesus, um ato de fé, poder emana dele. Poder para curar, poder para libertar, poder para restaurar, e foi isso que aconteceu. Então diz a palavra de Deus, que no verso 47, que vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula diante de Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus. O que ela fez? Eu fico imaginando, ela se expôs, meu amado irmão, porque ela era uma mulher impura, era uma mulher com um quadro de hemorragia de 12 anos, uma mulher num quadro de hemorragia, num quadro de menstruação, ela tinha que ter um período de separação, ela não podia tocar em alguém, porque à medida que ela tocasse em alguém, a lei dizia que ela tornava a pessoa impura. Aquela mulher, segundo a lei, estava vivendo 12 anos, nessa condição impura. Então todas as pessoas que ela tocasse se tornariam impuras, e todas as pessoas que ela tocasse teria que passar por um processo de purificação. Então eu fico imaginando que aquela mulher, quando ela expõe, no verso 47, diz assim, que ela, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se aos pés de Jesus, declarou à vista de todos, meu amado irmão, a causa porque ela havia tocado no mestre. E ela começou a dizer, há 12 anos eu vivo sofrendo deste mal, há 12 anos eu padeço dessa hemorragia, há 12 anos eu vivo nessa condição miserável, e eu toquei, e à medida que eu toquei no mestre, eu fui curada, a minha hemorragia parou, e ela se expôs. Então naquele momento que ela se expõe, meu amado irmão, certamente ela estava sujeita a receber várias pedradas. As pessoas poderiam pegar pedras e poderiam lançar sobre aquela mulher, mas Jesus chega para aquela mulher, e vendo que aquela mulher não podia ocultar-se, o que ele fez? Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Eu gosto de Jesus porque ele trata conosco, ele entende a tua dificuldade, ele entende o teu pecado, o teu pecar, mas ele diz, vai e não peques mais. Não viva na prática do pecado. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para vivermos em santidade, meu amado irmão, para vivermos uma nova vida, e essa nova vida não nos isenta de pecarmos, mas não vivemos na prática do pecado. Como diz lá em 1 João, filhinhos, o apóstolo João escreve assim, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, para que não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E aí ele diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então naquele momento, aquela mulher
é curada. Naquele momento, aquela mulher é perdoada. Naquele momento, a eternidade daquela mulher é selada em Cristo Jesus. Já imaginou isso? A tua eternidade está sendo selada em Cristo Jesus. Deus não salvou apenas você para que você vivesse um momento de alegria, um momento abençoado aqui na terra, não. Deus salvou também, isso ocorre, mas Deus salvou para você ter vida eterna, e essa vida eterna começa aqui, vivendo e usufruindo aqui das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora, retornando lá na história de Jairo, que está inserido também na história dessa mulher do fluxo de sangue. No verso 49, Lucas 8, 49, falava ela ainda com Jesus, essa mulher, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga de Jairo, e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, tua filha já está morta. Jesus ouviu, Jesus estava falando com aquela mulher, mas Jesus estava ouvindo o que estavam falando com Jairo. Talvez você diga: Jesus me deixou de lado, de stand-by, não está dando atenção à minha dificuldade, ao meu problema. Meu amado irmão, Ele está atento. Ele está atento à aflição daquela mulher, mas está atento à aflição daquele homem que é Jairo. Ele está atento à tua aflição, como Ele está atento à aflição do outro. E diz a palavra de Deus que falava ele ainda, e no verso 50 diz assim: mas Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Naquele momento, aquelas pessoas chegaram da casa de Jairo, com uma palavra que foi expressa numa atitude, negativa para com ele, mas era uma atitude coerente. A menina havia morrido, mas já viu aquelas pessoas que elas são experts em trazer notícias más, aquelas pessoas que você não precisa nem se preocupar se ela vai saber das coisas ruins que acontecem na sua casa, na igreja, ou na igreja do outro, ou na igreja do outro que está distante. Por quê? Porque ela é expert em conhecer as desgraças alheias. Meu amado irmão, é para-raio do diabo. Então, meu irmão, cai fora dessa pessoa. E é tão interessante porque Jesus estava ali ouvindo, e Jesus falou: Jairo, não dá atenção para essas pessoas, não. Olha para mim. Olha para mim. Eu tenho uma palavra de vida para você, Jairo. Eu tenho uma palavra de vida. Não temas, crê somente e ela vai ser salva. E aí Jesus vai e continua o seu caminho em direção à casa de Jairo. E aí no verso 51 do capítulo 8, Lucas 8, 51, diz que ele chega à casa de Jairo. Então, quando ele chega na casa de Jairo, tem um monte de gente à porta da casa de Jairo. Tem um monte de gente chorando, pranteando, Talvez contrataram carpideiras. Carpideiras eram aquelas mulheres aptas, contratadas para chorar nos velórios ali da região. Então elas tinham um Facebook, um Instagram, então ela, olha, quer uma carpideira que chora, realmente com intensidade, a Mariazinha lá de Jericó, ou aquela outra ela é maravilhosa. Aí contratava aquelas mulheres, E tinha alguns homens também que iam também, como podemos dizer assim, carpideiros, chorando, ali. Mas era um trabalho, uma função mais exposta às mulheres. E é interessante que Jesus chega ali naquele local, e Jesus vai entrando na casa. Jesus impede todas as pessoas de entrarem ali na casa. Jesus falou assim: vai entrar eu, Pedro, Tiago, João, a mãe da menina e o pai, que era Jairo. Somente nós. E aí ele vai entrando, e é interessante porque no verso 52, quando ele está entrando, diz assim: e todos choravam
pranteavam. Mas Jesus chegou naquele trajeto, né, da porta da casa até o quarto da menina. Ele falou assim: não chores, a menina não está morta, mas a menina dorme. O que aconteceu? Todo mundo chorando, pranteando. Meu Deus, tem uma chavinha assim, mudaram, começaram a rir. Um choro falso. Pessoas que são falsas, estão chorando, estão do teu lado, mas não prestam. Meu amado irmão, chuta aquele laço, chuta, manda longe. E a palavra de Deus diz que Jesus não impediu que aqueles aparentes chorões, que eram pessoas, né, tão benquistas ali, não entrasse. Não permita que essas pessoas entrem na tua casa. Não permita que essas pessoas entrem trazendo influências erradas, negativas ou contrárias, que venham trazer maldição e morte sobre a sua vida, porque o milagre está entrando, Jesus está entrando, e quando Ele entra, algo acontece. Mas deixa para fora aqueles que não têm participação nestes milagres. Então tenha discernimento, busca da parte de Deus, busca discernimento da parte de Deus. Quem está entrando na tua casa? Busca discernimento da parte de Deus. Eu não sei com quem eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, mas eu não sei com quem eu estou falando. Busca. E aí a palavra de Deus diz que Jesus entrou no quarto. Jesus, Pedro, Tiago, João, mais a mãe e o pai da menina, Jairo. E aí diz, no verso 54 e 55, Jesus disse para a menina: menina, levanta-te. E Jesus, quando falou isso, voltou o espírito na vida daquela menina. E ela imediatamente se levantou, e Jesus disse aos pais: dê a ela de comer. Eu fiquei pensando, Deus, ela acabou de ser ressuscitada ali, acabou de ser inserida no seu lar, e Deus falou: nutre a fé dessa menina. Deus quer que você espante aqueles que são negativos, né? Que vão trazer palavras negativas, contrárias, de maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas Deus quer operar um milagre lá dentro. E quando Ele opera um milagre lá dentro, Ele ordena a você que possa realmente agora alimentar este milagre. Alimentar com um ato de fé este milagre. Diz a palavra de Deus que a menina se levantou, Jesus manda que dê ela de comer. Então Deus falou comigo de uma maneira muito clara: a fé, ela precisa ser alimentada. E a perseverança é a fonte de vida, é a fonte de alimento. É o alimento que nutre a fé. Que possamos ter essas atitudes que influenciem outros de uma forma benéfica. Que Deus possa fazer isso com a sua vida, na sua vida. Jairo experimentou este milagre tremendo, mas no trajeto, no caminho, houve obstáculos, houve multidão, houve aquela mulher que entrou na história tentando, vamos dizer assim, roubar a atenção de Jesus, mas não era uma direção de Deus para aquela situação, como é uma direção de Deus para a tua vida nessa situação a qual você está passando agora. Eu quero orar com você. Eu quero dizer para você: tenha atitudes que influenciem outros. Tenha atitudes benéficas que influenciem outros. Comece a orar. Fala com Deus agora nessa hora. Feche os seus olhos. Eu quero orar, eu quero apresentar diante de Deus a tua vida. Que atitudes você tem demonstrado no teu viver diário? Que atitudes você tem demonstrado? São atitudes que expressam a graça, o favor de Deus, a gratidão, o louvor, ou são atitudes contrárias, atitudes
de murmuração, atitudes negativas, atitudes como aquela do desenho animado que diz: ó dia, ó vida, ó azar, só vendo dificuldades, lutas, adversidades, mas não vendo a porta aberta, a qual o Senhor está abrindo. E a palavra de Deus diz assim: porta que eu abro, ninguém fecha. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além. E eu creio que nesta tarde, começo de noite, uma porta de fé e de esperança está sendo aberta sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Então é tempo de se posicionar. Eu quero orar nesta hora. Se é com você que Deus está falando, como falou de uma maneira tão intensa comigo, quando eu estava me preparando, levante, fique em pé. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus, que nós possamos ter atitudes boas, atitudes benéficas, que influenciem outros. Se existe em nós alguma atitude maléfica, que Deus possa mostrar, que nós possamos ser corrigidos, orientados, que isso não possa ter o fator principal nas nossas vidas, porque certamente essas atitudes erradas ou maléficas vão influenciar outros, vão gerar outros também de uma maneira indevida, e não é isso que nós queremos, e não é isso que o Senhor quer nessa noite. Senhor, eu quero colocar essa vida diante do teu altar, eu quero apresentar, Deus, diante do teu altar essa vida, este coração, Deus, diante do Senhor, porque eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer, e operando, Deus, o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de impedir, Senhor. Toda resistência contrária, toda palavra contrária, que foi lançada sobre essa vida, lançada sobre este lar, lançada sobre este amado, Deus querido, que como aquele cego Bartimeu, foi perdendo a visão, a tal ponto de estar morando agora numa condição indigna, de estar agora mendigando à beira da estrada. Mas quando ele encontra com Jesus, algo sobrenatural ocorre, ele é curado. E a palavra de Deus diz: o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu quero tornar a ver. Existem pessoas aqui nessa noite, Deus, falando isso com o Senhor. Abra os meus olhos, Deus, abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja, Senhor. Abra, Senhor, os meus olhos, Deus, para que eu veja, Senhor Deus amado. Abra. E eu quero colocar essa vida diante do teu altar, que possa vislumbrar nessa semana coisas sobrenaturais sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que seja uma semana de vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E todas as atitudes maléficas, todas as atitudes contrárias, que de uma maneira perniciosa foram lançadas sobre essa vida, Deus, seja repreendida em nome de Jesus, Senhor. Que essas atitudes que foram expressas, ou são expressas através de pessoas, Senhor Deus amado, que tentam entrar na nossa vida, no nosso lar, sejam impedidas, como Jesus impediu aqueles de entrarem na casa de Jairo, como Jesus impediu e disse: não, eles não vão entrar, porque tem atitudes incrédulas. Da mesma forma nós nos posicionamos diante do Senhor, crendo no milagre que vem sobre a vida deste irmão, dessa irmã, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Sei que o Senhor está aqui, Senhor.